Shalom! Sejam bem-vindos à Bíblia e à sua revelação. Bem-vindo para mais uma live onde o nosso tema é o fruto do Espírito Santo. Que Deus possa abençoá-los, que a graça de Deus venha sobre nós e nos traga a paz, abrindo a nossa mente e o nosso entendimento para passearmos através do fruto do Espírito Santo na palavra do Senhor. Então vamos mergulhar na palavra, vamos nos encher desta palavra, desta graça que nos transborda. Ontem nós tivemos a oportunidade de falarmos do amor, da alegria, da paz e da paciência. Paciência ou longanimidade, de acordo com algumas traduções. Tá? Então, assim, muito gostoso, tópicos assim maravilhosos, que vai abrindo a nossa mente e vai nos expondo, na medida que nós vamos lendo o que nós temos a oportunidade de estudar, e isso vai nos aprofundando, isso vai nos atraindo, e nós vamos cada vez mais mergulhando mais fundo no oceano do conhecimento, em nome de Jesus. Porque aqui toda honra e toda glória, toda exaltação é para o nosso Senhor. Amém? Então vamos lá. Como eu quero ler o texto-chave, mas antes quero fazer como fizemos ontem, tá, queridos? Nós vamos falar dos tópicos direitinho. A média aqui da live é 40 minutos, 50 minutos no máximo, para ficarmos assim num momento aplausível, num tempo gostoso. E também porque está sendo dividido, não tem como eu ficar aqui, não quero te prender mais do que o necessário. Então vamos rompendo e rompendo em fé, em nome de Jesus, ok? Então vamos lá. O fruto do Espírito Santo, este texto está escrito em Gálatas 5, 22 ao 25, que nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne e suas paixões e suas consciências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. É muito forte esse versículo, esta palavra é muito forte. De acordo com algumas traduções, queridos, gozo vai falar de paz e longanimidade vai falar de paciência. Benignidade aqui vai ser a pessoa que ela carrega paralelo com bondade, ok? Só para não ficarmos perdidos, ok? Que a graça do Senhor repouse sobre nós e que o Espírito Santo nos enche e abre o nosso entendimento, que possamos absorver a palavra que nos está sendo direcionada, que ela venha e produza segundo o seu propósito. Amém? Então vamos lá. Nós falamos do amor ontem, nós falamos do amor. O versículo-chave é: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele é muito forte. Mateus 22, versículo 37. Isso, versículo 37. Que ali vai falar que é o grande mandamento, é o amor. Ok? Depois nós falamos aqui sobre a alegria, João 15, 11, que a alegria do Senhor, ela formoseia. A alegria do Senhor, ela permanece em nós, assim nos trazendo uma alegria completa. Amém, amém, amém. Amém. Que a alegria do Senhor formoseia o nosso rosto. E depois nós falamos da paz, em João 14, 27, deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então a paz do Senhor, ela transcende todo o entendimento. Ela excede todo o nosso entendimento. Amém? E depois da paz, nós falamos da paciência, Tiago 5, 10 e 11, para que nós possamos trazer a graça do Senhor sobre nós. Diz: irmãos, tenho os profetas falado em nome do Senhor,
como exemplo da paciência diante do sofrimento. Não é fácil. Como vós sabeis, não consideramos feliz aquele que mostraram perseverança. Vós ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. É muito forte isso. Então, assim, a paciência, ela nos traz um gozo, um desfrute tão profundo, e ela traz calma ao nosso espírito. Quando nós absorvemos a paz na profundidade que a palavra nos direciona, que não é fácil aprendermos isso, queridos, não é fácil. É todo dia um aprendizado, isso é dia a dia, por isso que o devocional ele é cotidiano. Então vai trazer para a minha alma, na hora da dificuldade, esse equilíbrio. A paz, ela traz um equilíbrio, a paz, ela traz sobre nós um conforto. A paz vem sobre nós trazendo um refrigério, seria a palavra correta. A paz traz um refrigério para a nossa alma em meio às tribulações que nós passamos, em meio às dificuldades das decisões. Porque a nossa vida, desde quando o momento que Deus permite nós acordarmos, ela é pautada por decisões. Todo momento nós temos que decidir alguma coisa. Então, se nós tivermos com a nossa alma descontrolada, ou a falta da paciência, corre-se o grande risco de errarmos muito mais. Porque já tendo esta oportunidade, nós erramos. Então, não é fácil. Então a paciência, ela vai me trazer um equilíbrio para raciocínio. E aí eu vou voltar lá para o texto Romanos capítulo 12. Prestar ao Senhor um culto racional. Então quando eu entro nessa linha de raciocínio, a paz, ela não é somente uma virtude. Ela verdadeiramente, ela trabalha no meu emocional, me trazendo um equilíbrio até mesmo para o meu raciocínio. Então vamos lá. Então hoje nós vamos entrar aqui na benignidade. Meu Deus do céu, é a disposição de tratar o outro com bondade, com compaixão. Meu Deus do céu, é muito forte. Aí você pega o texto lá no amor, que amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, como eles casam. Como esse texto, eles se fundem. E isso traz para nós uma postura que nos exige um comportamento mesmo em Cristo Jesus. Que se a nossa base, sendo a nossa base, fora de Cristo, difícil de cumprir isto. Difícil de executar esta ação. Então, graças a Deus, que nós estamos pautados aqui no amor, que é o nosso alicerce, que nos ajuda a trazer esta ação à tona. Benignidade é a expressão física do amor divino. É a expressão do amor divino em ação. Meu Deus, como isso é forte. A benignidade, ela é descrita nas Escrituras e muito mais simples. Bondade é uma disposição genuína de tratar os outros com compaixão, com ternura, refletindo o próprio caráter amoroso de Deus. Efésios 4:32. Ele nos lembra a importância de sermos benignos uns com os outros, imitando assim o amor e a misericórdia de Deus. Meu Pai, meu Senhor, traz graça sobre nós, que teu amor seja forte sobre nós, para nos ajudarmos a colocarmos essas ações em prática todos os dias. Porque, por isso, queridos, que eu vou sempre defender uma tese. Nós oscilamos muito, nós somos como ondas. Ao mesmo tempo nós estamos em cima, ao mesmo tempo nós estamos embaixo. As nossas emoções, elas são muito volúteis. Tem dia que nós já acordamos mordendo a nossa própria sombra. Tem dia que nós
acordamos dando graça até pelo vento. Então é momentos, as nossas emoções elas se alteram muito. E a prática do devocional, a nossa obediência ao devocional é que nos ajuda a manter isso no maior equilíbrio possível. Então é essa disciplina que vai nos ajudando. Porque vai ter dias que vamos estar muito abatidos pela situação da vida, pela circunstância da vida. Vamos estar abatidos? Vamos. A vida nos prega essas peças? Nos prega. E aí que é a hora de manifestarmos em amor a certeza do que nós cremos e extrair de nós mesmos essas ações e tomar posse dessas palavras. Porque a palavra é vida. E quando eu leio esse texto, quando eu leio essas coisas e trago essa aplicação sobre mim, ela me dá a oportunidade de experimentar essa benignidade, que é a prática da bondade. Meu Deus, é a prática, é a ação, é essa disposição em ajudar o próximo. Na prática, a benignidade ela se manifesta em atos concretos de bondade e compreensão. É estar atento às necessidades dos outros que estão em nossa volta e ajudá-lo e agir para aliviar o sofrimento do próximo. Seja através de uma palavra de encorajamento, seja gestos solidários, seja simplesmente uma oferta de apoio emocional. Eu acredito nisso aqui, queridos. Acredito tanto nesse poder da palavra, porque às vezes a pessoa ela precisa só de um abraço. Simplesmente um abraço, nada mais do que isso. Existem situações que ela precisa somente de um abraço. Pode distribuir muitas e muitas palavras, muitas e muitas ações, mas às vezes a pessoa precisa somente de um toque. E um abraço, ele é fundamental para manifestar esta gentileza, esta oferta emocional. É olhar além das diferenças, é reconhecer a dignidade e o valor que cada pessoa tem, independente da sua origem ou circunstância. A benignidade não é apenas uma qualidade admirável, mas uma virtude. Ela é essencial para construir relacionamentos saudáveis em harmonia. Já reparou que tem pessoas que elas chegam no lugar, ela tem uma facilidade para fazer amizade e ligar uma coisa com a outra, ligar uma ação com a outra? Tem pessoas que têm essa facilidade. Então isso realmente ela é admirável, porque isso é muito mais além do que uma simples virtude. Vai muito mais além. Em resumo, a benignidade ela é um reflexo do amor divino em ação. Ao imitarmos Deus nestas ações, podemos ser um agente de transformação em um mundo muito caótico, pela dor e sofrimento, espalhando a luz, a esperança nos corações. Queridos, nós precisamos disso aqui. O mundo está vivendo numa situação muito forte, muito pesada. Você sai na rua, é raro as pessoas terem a graça de até mesmo o cumprimento, cada vez está ficando mais distante. Então, quando você tem essa ação, eu vejo aqui um bom dia, uma boa tarde, um obrigado, ou desculpa, olha, falei aqui, me desculpa, olha, por favor, então isso é uma graça, e verdadeiramente, essas nossas ações, nesses dias, ela é luz para essa escuridão que está tomando conta da nossa sociedade. E aí vamos partir para a bondade. Meu Deus! Bondade é a prática constante de fazer o bem na direção do meu próximo, demonstrando o amor de Deus nas ações concretas. Bondade e benignidade são casados, queridos, pelo que eu vejo aqui, não tem como ser uma ação longe da outra. Romanos 2,4. Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, e a paciência e longanimidade, ignorando a benignidade de Deus,
que te leva ao arrependimento. Olha, eu não posso desprezar as riquezas da bondade, da paciência e da longanimidade. Eu não posso ignorar, porque isso é benigno para mim, porque manifesta a graça de Deus e me leva ao arrependimento. Se eu ignoro estas coisas, como entrarei em arrependimento? Como manifestar arrependimento? Como manifestaremos um arrependimento ao nosso Senhor se rejeitarmos essas situações? Manifestando o amor de Deus de uma forma tangível e concreta, palpável, ser bom implica em agir com generosidade, compaixão, solidariedade, buscando sempre o bem ao outro através do amor. Lucas 6,35. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperar em troca, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Meu Deus, meu Pai, forte demais, muito forte, queridos. Então eu preciso, porque além desta ação da bondade, além dessa ação da benignidade, eu preciso me estender, porque aí é prática. Servir o próximo, cumprir o que nós aprendemos lá no amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tá vendo como todos eles vão se fechando em um só? Em um só. Em resumo, a bondade ela é mais do que uma virtude admirável, é o que nós já dissemos. Ela reflete o próprio caráter de Deus. Ao praticarmos essas ações de bondade na nossa vida e adotarmos esta ação diária, podemos ser agente de transformação num mundo onde que está carente dessa ação, deste atributo, irradiando luz e esperança ao coração dos próximos, ou ao coração de quem esteja em nossa volta. Que delícia! É fácil? Não. Mas tem pessoas que nós chegamos perto, ela nos traz uma paz tão gostosa. Às vezes nós chegamos no ministério, você vai fazer uma visita a uma igreja, e ali uma pessoa te recebe com tanto carinho, ela te abraça tão gostoso, ela libera um sorriso tão prazeroso, ela te olha nos seus olhos e você percebe, é palpável o carinho, é palpável essa bondade, verdade. E vamos agora para a fé. A fé, meu Deus do céu, fé, oh meu Deus, escudo da fé. A fé é a confiança inabalável nas promessas de Deus, mesmo diante de circunstâncias adversas. Hebreus 11:1, ela define bem a ação da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Meu Deus do céu, como precisamos sermos enraigados nesta palavra. Queridos, eu estou lendo versículo por versículo para não errar nenhuma palavra. Eu quero aqui ler com você para não errar nenhuma vírgula, para que isso fique verdadeiramente enraigado na nossa mente e possa se impregnar na nossa alma e manifestar no nosso espírito, para que a nossa carne seja curada e transformada, que as nossas ações sejam completamente diferentes, que nós possamos manifestar verdadeiramente o fruto do Espírito. Amém? A fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Então ela se torna uma âncora para a nossa esperança. Ela é uma âncora para a nossa jornada. Não é simplesmente crer. Ela vai mais além. É uma confiança inabalável no caráter e nas promessas de Deus. Mesmo quando somos confrontados, quando as circunstâncias nos confrontam, contra as incertezas que nos confrontam. Na vida cristã, a fé, ela é um alicerce aliada com o amor.
A fé, ela é um alicerce que nos ajuda para toda a nossa jornada. Então ela é construída. E é através da fé que nós vamos nos aproximando cada vez mais de Deus, confiando na sua providência e sermos guiados pela sua vontade. A fé, ela nos dá coragem para enfrentar os desafios, vencer as adversidades, gera em nós uma esperança e uma determinação, porque estamos firmes, temos a certeza que estamos firmes na rocha inabalável, que é a verdade divina em Jesus Cristo. Ah, delícia, delícia. A fé, ela não é um sentimento passageiro. Não é uma coisa que simplesmente... Não. Ela é um compromisso de confiança que gera de nós para com Deus. Por isso eu defendo o devocional. Por isso que eu defendo o laçócio. Por isso que eu defendo esse momento, porque vai conectar, a sua fé vai ser conectada, é uma comunhão. É uma comunhão que te conecta diretamente com Cristo. Então, e ela te dá a oportunidade de nos conectarmos com os nossos irmãos da fé que estão em nossa volta. A fé, ela é muito mais do que uma simples convicção. É uma fonte de força, esperança e consolo para todos os que abraçam. Ela é uma âncora para a nossa alma em meio às tempestades da vida. Somos guiados com certeza e segurança até o ponto da eternidade. Até o porto da eternidade. Onde a nossa fé, que de uma visão, ela se torna realidade palpável. Então as coisas que não se veem, mas que se creem, que se acreditam, que se esperam, que se anseiam. Esta é a base da fé. Vai muito mais além do que a nossa mente pode imaginar. Muito mais além. Então é muito forte, queridos. E aí, isso nos dá um gancho que nos impulsiona para a mansidão. Mansidão. Mansidão, meu Deus. A mansidão é humildade, submissão diante de Deus, manifestando o caráter de Cristo em nossas atitudes. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso. Queridos, eu tenho um temperamento muito forte. E aprender a ser manso na minha jornada cristã é um dos maiores desafios. E é aqui que eu vejo Deus. Porque é me reconhecer, é olhar para mim e ver quem eu sou. Quem é você? Como você trabalha essa mansidão? Manso com quem é manso, ok, mas manso com aquele que é bravo. Manso com aquele que é bruto. Manso com aquele que é ignorante. Manso. Como? Como aplicarmos aqui, ó? Bem-aventurados os mansos. Algumas traduções vai dizer assim: bem-aventurados os mansos de corações. Ou manso de coração. Porque eles herdarão a terra. Quando eu me confrontei com esse texto na minha conversão, isso aqui para mim foi um choque. Porque eu venho numa situação, eu venho de uma família muito tensa, muito agitada. Então isso me ensinou. Sem dizer que para você eu sou perfeito, não. Mas ao longo da minha jornada cristã, isso vem me moldando até os dias de hoje. Hoje, não brigo. Não brigo. Não há necessidade de briga. Para que brigar? Para quê? Para quê? A minha ação fala muito mais. Às vezes o silêncio é a nossa maior arma, não de defesa, de ataque. É desse jeito. Mateus 11:29 nos ensina assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então,
quero encontrar descanso para a minha alma, é para mim. Então eu tenho que aprender a ser manso. As minhas ações, ela tem que partir disso. Às vezes ficamos irritados. Sim, ficamos, queridos, ficamos. Mas é buscar o Espírito Santo e trazer a memória. Traga a memória. E ali você compreende que você não pode perder o equilíbrio, que você não pode perder a razão, que você não pode deixar ela escapulir, porque senão você se perde. E aí, às vezes, uma ação, às vezes até correta, mas tomada da forma errada, na ação, você perde o direito. Pronto. Aí vai trazer outra complicação. Isso é tema para outras lives. A mansidão, ela conforme diz a Escritura, ela é uma qualidade do temperamento. Ela é uma expressão de humildade. Então ela reflete o caráter de Deus. A mansidão, ela não deve ser confundida com fraqueza. Preste bem atenção nisso, meus queridos. Ser manso não é ser fraco. É o contrário. É um sinal de muita força no seu interior, porque a sua confiança é tamanha que você não explode. Você mantém as suas respostas, mas de uma forma sábia, na palavra, através de um raciocínio. Então ela é uma disposição. Ela é uma disposição de muitas das vezes abrir mão do nosso próprio ego para manifestar a graça de Deus, a virtude de Deus naquela ação. É reconhecer a nossa dependência em Deus e nos submeter àquele momento no controle do Senhor. Na prática, a mansidão ela se manifesta através da paciência, da tolerância. Ela trata os outros com respeito e compaixão. E mesmo quando são confrontados nessas situações desafiadoras, para e consegue ter uma palavra de sabedoria na sua resposta. A mansidão é uma virtude essencial para a nossa vida cristã, pois ela nos aproxima do exemplo claro de humildade e submissão em Jesus Cristo. Ao cultivarmos essa mansidão dentro de nós, vamos refletir a imagem do nosso Salvador, contribuindo para uma construção de um mundo mais justo, amoroso e compassivo. Então não é na brutalidade, é na sabedoria. A mansidão, ela gera sabedoria, poder de resposta. E aí, nós vamos entrar no próximo dom que é fundamental, que é o domínio próprio. Domínio próprio. Meu Deus, a temperança. Domínio próprio. Como isso aqui é fundamental. Esse traz totalmente o nosso controle. Mansidão, temperança, domínio próprio, temperança. Sermos temperados. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Domínio próprio. Domínio próprio é o controle absoluto sobre os nossos impulsos e desejos, nos permitindo viver uma vida equilibrada, controlada, conforme a vontade de Deus. Meu Pai, é forte, é muito forte. O domínio próprio, através das Escrituras, nós aprendemos que é uma habilidade que nós adquirimos de controlar os nossos impulsos e nossos desejos. Ela traz-nos um equilíbrio. Um equilíbrio. Paulo retrata muito isso na carta de Coríntios. Ele ressalta a importância do domínio próprio para uma vida cristã, porque isso vai nos levar a um comportamento. Você quer ver uma coisa? Como que se retrata bem isso aqui? A vida de um atleta. O treinamento de um atleta. Queridos, a disciplina que você tem que ser, você vai treinar para aquilo. Então, ele está lutando contra ele mesmo, é vencer seus próprios limites. Então ele tem que ter esse domínio, ele tem que se dominar, ele tem que se conhecer. Então quanto mais ele pratica, porque quando ele está na disputa, na hora da prova,
O maior desafio é ele. Não é vencer os seus adversários que estão em sua volta. É ele. A linha de chegada é a sua barreira. Ele tem que vencer. Então, na prática, ela envolve um controle de emoções, pensamentos e ações. Isso é domínio próprio. Esse é o controle próprio. Fácil? Não. Não é fácil, mas não é mesmo. Não é fácil. Então, nós precisamos abraçar isso e trazer esta essência para isso, cumprindo esta palavra sobre nós. Vamos lá, o domínio próprio. Graça e paz, pastor, seja bem-vindo. O domínio próprio, nós estamos falando aqui sobre o fruto do Espírito, e eu estou aqui falando sobre o domínio próprio. Então, o domínio próprio, ele é um controle muito, muito grande que nós adquirimos. É uma demonstração da nossa força, da nossa integridade em Cristo Jesus, que ela declara a nossa rendição a Cristo. Ela declara a nossa retidão, nós nos rendemos ao Senhor, porque reconhecemos. Então, o domínio próprio, ele vai cuidar das minhas decisões, das minhas ações e manifestar as virtudes. Porque é um controle. Verdadeiramente, nós traçamos dentro de nós, permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós, nos curando e nos transformando de dentro para fora. Então, a ação do domínio próprio, ela é tão grande e ela promove esse equilíbrio e moderação nas nossas ações a tudo que está em nossa volta. O domínio próprio, para aqueles que manifestam e carregam esse dom manifestado, porque isso tem que estar em nós, precisa estar sobre nós. Se nós não temos, temos que pedir a Deus que ele seja manifesto, porque ele nos ajuda a sermos intermediários, equilíbrio em uma ação de conflito, apaziguador para uma ação de conflito. Como você vai dar uma palavra para uma família que ela está passando uma situação difícil, se você não tem o seu domínio próprio? Como você vai ensinar se você não tem a prática? Então, o domínio próprio, ele manifesta essas ações. Ela promove esse equilíbrio, essa moderação entre um ponto a outro. A começar em você, e você começa a ter esta força para ensinar os que estão em sua volta. Então, ela te ajuda. Ela é um recurso. Ela nos ensina a usar o tempo a nosso favor. É viver, domínio próprio, é viver numa consciência intencional, honrando a Deus em todo o tempo com as nossas escolhas. É fácil? Não. O domínio próprio, ele vai muito mais além do que uma simples prática. Ele se torna o nosso modo de vida. Domínio próprio, o fruto do Espírito. Eu vou fechar aqui o fruto do Espírito. No geral, ele faz isso conosco. Ele nos traz nessa destreza, nesse equilíbrio. Ele traz nessa força, nesta graça que nos enche. Então, o domínio próprio, ela faz parte tanto da nossa vida cotidiana cristã, que eu vejo que é a estampa da nossa identidade cristã. O fruto do Espírito, nós podemos pegar todos eles aqui: paz, amor, longanimidade, benignidade, paciência, temperança, que no caso é o domínio próprio, o gozo, que está na questão da alegria, e todos eles pautados numa ação de amor. Todos eles pautados numa ação de amor. Então, quando eu tenho Cristo no meu coração, quando eu absolvo Cristo no meu coração, quando eu aceito o Senhor Jesus Cristo, quando eu aceito essa jornada sobre mim, quando eu reconheço o poder soberano de Deus sobre mim, isso me impulsiona a manifestar o fruto do Espírito. Como nós estamos agora nos preparando, mais à frente, nós vamos dar continuidade falando o quê? Das obras da carne.
próximas lives. A nossa próxima live vai falar das obras da carne, porque nós aprendemos agora sobre o fruto. E aprendendo sobre o fruto, agora eu tenho uma arma para combater as obras da carne. E aí nós vamos entrar em verdadeiro confronto, o que está escrito em Gálatas. A alma e o espírito há um confronto constante. Então o que eu alimento que vai vencer. Como eu trabalho isso em mim? Então o fruto do Espírito Santo é esta fonte que nos alimenta, que nos faz crescer de uma forma absoluta. E o domínio próprio é a maior manifestação na prática de todos eles. Porque com domínio próprio, eu manifesto bondade, que é prática, gratidão, que é prática. Não tem outro caminho, meus amados. Isso é ter uma vida cristã, uma vida saudável na presença do nosso Senhor. Então, em resumo, o domínio próprio, ele é uma virtude mais que essencial na vida do cristão. É ela que nos capacita a vivermos uma vida de acordo com os valores do reino. Ao cultivarmos o domínio próprio em nossas vidas, demonstramos nossa confiança na sabedoria divina e o nosso compromisso em seguir passo a passo o nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo diante a todas as tentações, adversidades que o mundo nos bombardeia. Amém? Obrigado por acompanhar esta live. Nós passamos aqui pelos 9, o fruto do Espírito Santo. Falamos de cada um deles. Lógico que o tempo não nos permite nos aprofundarmos cada vez mais, mas é bom que é tema para as próximas lives. Possamos fazer lives futuramente, cada live com um tópico exclusivo e entrarmos mais detalhes, podemos mergulhar nesta palavra e nos desfrutarmos do que a palavra do Senhor libera sobre nós, amém? O nosso tempo também aqui já está batendo na trave, como eu falei com vocês, em média de 40, 45 minutos, para também não tomar muito o seu tempo. Nós fazemos aqui uma visão como o tema central, ele é devocional. Então isso nos ajuda na nossa prática de devocional. A leitura da Bíblia e a aplicação de cada versículo lido, de cada tema lido, aplicado em nós. Assim como foi feito nas lives anteriores. Foi feito com a oração, posições, os tipos de orações, as graças ali derramadas através, as posições. As posições, está saindo do forninho um estudo que, como eu disse, sobre a imposição de mãos, viu, queridos? Está saindo do forninho, quentinho, breve. Então, queridos, eu quero aqui agradecer você, muito obrigado, tá? Qualquer coisa, deixa aí os seus comentários, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar para mim, não tem problema. Se eu não souber, vou procurar pessoas que saibam. Pastor Matuzinho, seja mais do que bem-vindo, que a graça do Senhor repouse sobre a tua vida, sobre o seu, sobre o teu ministério e o prospere muito em nome de Jesus. Muito obrigado. O Senhor é responsável por isso, porque o Senhor foi um dos meus professores, como eu citei em lives anteriores. O Senhor foi um dos meus professores, então eu sou muito grato ao que o Senhor me ensinou. O Senhor foi uma ferramenta peculiar na mão de Deus na minha vida, amém? E aí creio que sobre a vida de muitos, que essa graça repouse sobre os seus e Ele traga a paz. Queridos, muito obrigado. E até amanhã na nossa próxima live. Que a graça do Senhor repouse sobre ti e verdadeiramente a paz seja manifesta, que transcende todo entendimento. Que o fruto do Espírito Santo que lemos possa vir sobre você e produzir o propósito que a palavra está sendo direcionada. Shalom, shalom. Até amanhã às 19h30 novamente. Deus abençoe, em nome de Jesus.